O que fazer com uma campanha de Google Ads depois que ela coleta 30 dias ou mais de dados? Você vai aprender agora nessa lição comigo, o professor Robson Felipe Ramos, seja bem-vindo. Se você é meu aluno do meu curso de Google Ads, a gente avança com a linha de raciocínio lá da nossa empresa de franquias, a Coffee Town. E se você está me vendo pela primeira vez no YouTube, link na descrição para você considerar ser o meu aluno aí do curso completo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer agora uma análise de uma campanha que rodou os últimos 30 dias de dados. Essa campanha a gente está trabalhando com ela desde o início, na verdade não são uma campanha, são várias campanhas aqui. Eu expliquei o motivo e a estratégia de eu criar não apenas uma, mas uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São 6 campanhas que eu estou testando ao mesmo tempo para essa empresa e os dias passaram, o tempo rodou e ao longo desse tempo os dados foram coletados. E com esses dados coletados, a partir de agora, a gente começa a tomar algumas decisões. Então se eu pegar aqui, por exemplo, os meus últimos 30 dias, eu consigo ver algumas informações aqui que eu tenho relevantes para tomada de decisão. Então eu vou selecionar aqui também o nosso filtro de métricas, né? Estão todos aqui. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a minha visualização da empresa. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos para ver como que eles estão se comportando. Tá vendo essas indicações aqui que o Google mostra? Nós temos um módulo específico só falando disso daqui, então não vou nem me preocupar com isso agora, tá? Eu vou ocultar isso daqui, ó. Isso aqui depois a gente vai analisar caso a caso o que são essas recomendações aqui. Nem todas as recomendações aqui eu aplico, então não vou usar essas recomendações agora. E agora sim, então a gente vai fazer uma análise dos últimos 30 dias. Na verdade são mais dias até, tá? Eu vou colocar aqui, ó, desde o dia 8 que a gente começou a rodar essas campanhas. Então vamos colocar aqui desde o dia 8, olha lá. E aí eu vou selecionar aqui então, eu tenho um gráfico aqui de, eu gosto de trabalhar com performance, eu gosto de trabalhar com impressão e eu gosto de trabalhar com clique. Com custo, né? Então, olha só, é uma linha bem legal aqui. O que significa nesse gráfico? Olha só, vamos ver se vocês sabem. Basicamente, o que quer dizer esse gráfico aqui? Quer dizer o seguinte, a gente começou num período de testes, onde a gente estava verificando ainda o que funcionava, e de repente tem um boom aqui no gráfico, né? O gráfico começa a explodir aqui lá pelo dia 21 de janeiro, 22, 23 de janeiro, o gráfico começa a explodir tanto em impressão quanto em custo. O que isso significa? Significa que desse período aqui para trás eu estava apenas analisando campanhas e quando uma campanha me deu mais resultado, eu comecei a soltar mais essa campanha em questão. E aí nós temos um gráfico depois bem consistente, depois de um tempo o gráfico ele estabiliza e mantém uma consistência tanto no que se refere à parte de impressão, quanto também na parte de custo, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou otimizar as campanhas agora que estão aqui. As campanhas elas estão rodando, os dados começaram a ser coletados, foi investido aproximadamente R$1.000 nessas campanhas, e depois de R$1.000 de investimento, a gente já tem uma ideia mais sólida para saber quais são os passos que a gente vai dar a partir de agora. E eu sempre verifico isso daqui, ó, conversões, tá? Isso aqui para mim é o que vai guiar as minhas ações a partir de agora. Então lembre-se, há um mês atrás eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6 campanhas sem saber quais seriam as campanhas que dariam mais resultado. E eu apostei em campanhas de CPC manual e campanhas de CPC de inteligência artificial. E pelo que a gente está vendo aqui, as campanhas de inteligência artificial, que são as campanhas de maximizar cliques, estão indo bem melhor do que as campanhas de CPC manual. Então o que eu vou fazer aqui? Nosso objetivo agora é maximizar essas campanhas para saber quais tomadas de decisão eu vou ter a partir de agora. Então eu tenho aqui uma campanha, eu coloquei até R$1 aqui, ó, mas ela estava operando com R$10, tá? Então eu vou deixar no cenário que eu estava analisando. Então olha só, o que eu começo a analisar de tudo isso daqui? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que essas nomenclaturas que eu dou aqui para a campanha, eu já expliquei lá na minha aula sobre início de campanha, por que eu nomeio as minhas campanhas dessa forma, né? Mas só uma rápida revisão do que nós estamos fazendo aqui. Então, esse ES1 significa que eu estou trabalhando em uma landing page de nível 1, ou seja, uma landing page que eu estou testando para ver se a landing page 1 é melhor do que a landing page 2. Nesse caso aqui, a landing page 1 está se saindo bem melhor do que a landing page 2. Por quê? Porque eu tenho a mesma estratégia de compra de espaço, eu tenho a mesma estratégia de otimização de lance, eu tenho a mesma estratégia de segmentação, está tudo certo, aqui não muda nada. A única coisa que está mudando dessa campanha aqui para essa daqui é
a landing page, e a landing page traz sim uma resposta muito grande. Olha só, para essa campanha que está com a landing page 2, o custo por conversão está em R$ 56. Para essa campanha que está com a landing page número 1, está com R$ 25 reais de custo por conversão, tá bom? Então, só para retomar aqui, eu vou clicar aqui e vou abrir as landing pages rapidamente, só para vocês verem a diferença que dá uma landing page para outra, tá? Primeiro eu vou abrir a landing page campeã, que é a landing page número 1, que está rodando aqui. Então eu venho aqui em nível de campanha, vou clicar aqui no anúncio e vou clicar em cima do anúncio para ver para onde é que a pessoa vai quando ela clica. Então essa é a landing page campeã, a landing page 1, tá? Então a landing page 1 está me trazendo leads a R$ 25, o que é muito bom. Então tá aqui a landing page 1, toda a sua comprovação e tal, já expliquei com detalhes o que são esses elementos aqui e tudo mais, tá? Mas em todo caso, olha só, ela abre bem também no celular. Então essa é a landing page campeã. Landing page 1, a princípio, é ela que está trazendo leads mais baratos, leads na metade do preço que a outra está trazendo. Eu vou abrir agora a landing page número 2, tá bom? Essa landing page 2 é uma proposta do cliente. Olha para você ver como é que são as coisas. O cliente me orientou a fazer o tráfego para uma campanha, para uma landing page que ele orientou fazer. Então essa orientação agora, essa landing page na verdade não foi nem eu que criei, foi o cliente que criou, eu só fiz uma revisão, mas eu vou mostrar para você agora qual que é essa landing page 2, né? Qual foi o conceito que ele aplicou. E eu não tenho nada contra o cliente passar propostas. Geralmente o cliente entende mais do negócio dele do que você. Então geralmente o cliente ele sabe mais do que você sobre o negócio. Só que às vezes o cliente ele sabe do negócio dele, mas ele não sabe transpor ou informar aquilo na internet, e aí vira um desastre, né? Então no caso aqui, eu vou clicar agora na landing page que o cliente passou para mim, tá? Então vou abrir aqui, venho aqui em anúncio, e agora nós vamos clicar novamente no anúncio que vai para a landing page dele, e essa é a proposta dele, né? Então como você pode ver, é uma proposta completamente diferente, com cores diferentes, com diagramação, escolha de fonte, ambiente, look and feel da página, totalmente diferente daquilo que eu tinha oferecido. Novamente, quando eu comecei lá atrás os testes, eu sabia que essa página seria ruim e essa daqui seria boa? Não, eu não sabia. Não tem como saber sem antes começar um teste. Então, depois de um determinado tempo, ou seja, aqui nós estamos rodando quase a 45 dias, né, mais de um mês, então depois de um determinado tempo a gente começa a entender qual campanha que vai funcionar mais. No caso do teste AB aqui, eu vou concentrar as forças de conversão agora para essa campanha aqui. Essa daqui foi um teste AB, mas não foi bem sucedido. Depois de 35 dias, 45 dias, a gente tem o resultado que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é o resultado de campanhas de teste AB, que foram essas duas campanhas que nós fizemos aqui, ó. Então nós vamos voltar lá para o nosso filtro. A campanha campeã é essa campanha aqui, que foi a campanha... Deixa eu ver onde ela está. Foi essa campanha aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo adicionar mais uma aqui ainda. Não consigo adicionar mais uma, que seria essa daqui. Não, ele muda. Mas aqui dá para a gente ver, então, nesse filtro aqui vai dar para a gente exemplificar o que eu quero mostrar para você. Tá? Então essa é a campanha com ES2, estratégia 2, que é a landing page 2 do cliente. Então vamos lá, essa campanha rodou nos últimos 45 dias, teve 2.000 visualizações, 111 cliques, dos quais esses cliques geraram 4 conversões, o que gerou um custo por conversão médio de R$ 56. Ok, então lembre esse número aqui, custo por conversão R$ 56. Aí eu vou para uma outra campanha, que é a campanha controle, que eu vou chamar agora. A partir de agora essa é a minha campanha controle. Por quê? Porque é a mesma campanha com a mesma estratégia, não muda nada, a única coisa novamente que muda é a estratégia de landing page, ou seja, para onde a pessoa vai depois que ela clica no anúncio. Acabei de mostrar para você a landing page campeã, e a landing page campeã, ela é campeã não à toa, mas ela é campeã porque ela teve o número de conversão muito abaixo do que a outra teve. Essa aqui, o custo por conversão dela, né, é de R$ 25 na média. É metade, menos da metade do que a outra conseguiu. A outra conseguiu conversões a 50, tá bom? É claro que se a gente for analisar friamente sobre números,
talvez ainda a gente consiga ter uma reviravolta nisso daqui. Eu acho pouco provável, com anos de experiência, quando eu falo que eu consigo ter uma média de pelo menos 30 cliques ou mais, eu falo que os 30 cliques são números mágicos. Se em 30 cliques eu não consigo pelo menos uma conversão, eu já tenho algum problema aqui relacionado, tanto que se eu pegar aqui a média, ó, vamos pegar aqui, quer ver? Se eu pegar aqui, eu tive quantos cliques aqui? Eu tive 119 cliques dividido por 4 conversões, o que me dá uma média do número mágico, ó, deu 29,75 cliques, ou seja, olha que loucura isso. Eu falei o número 30 aqui, que é o número que eu sempre uso, e olha só, esse número reflete exatamente a realidade. Se eu pegar 119 cliques e dividir por 4, se eu conseguir um clique mais aqui, ó, 120 cliques, se eu conseguir um clique a mais aqui, eu já consigo o meu número mágico, ou seja, a cada 30 cliques eu preciso ter pelo menos uma conversão. Se eu não tiver pelo menos isso, eu estou com alguma coisa errada na minha estratégia. Novamente, é óbvio que isso não se reflete de uma forma geral. Vão existir mercados em que eu vou precisar de mais cliques para mim ter uma conversão. Mas eu preciso ter um ponto de partida para mim tomar decisões. Então eu sempre usei esse número mágico de 30 cliques. Se em 30 cliques eu não conseguir pelo menos uma conversão, eu já tento revisar algumas coisas de campanha ali. Beleza? Então aqui esse é o número mágico que eu acabei de mostrar para você. Essa campanha aqui de estratégia de Landing Page 2, que é a estratégia que eu não vou usar mais, essa estratégia ela teve 120 cliques, vamos arredondar, e teve 4 conversões, o que me deu uma média aí de eu preciso ter 30 cliques para conseguir uma conversão. Vamos lá para outra campanha agora para a gente ver como é que ela está se comportando. A campanha que eu falei que era campeã é essa daqui. Ela teve 165 cliques e teve 15 conversões. Vamos ver então qual que é a média que eu preciso de cliques para mim fazer a média que eu preciso para mim conseguir. Então eu tive 165 cliques e vou dividir por 15 conversões. Me deu uma média de 11. Eu preciso em média de 11 cliques nessa campanha aqui para mim conseguir uma conversão. E a gente pode fazer esse cálculo através desse cara também aqui, que é a taxa de conversão. Ó. Se você pegar a taxa de conversão, você tem ali, ó, mostra a frequência com que uma interação, ou seja, um clique... Opa, volta lá. Então, ó, a taxa de conversão mostra a frequência média com que uma interação, ou seja, um clique com o anúncio, gera uma conversão. Ela equivale ao número indicado em conversões dividido pelo número de interação do anúncio. Então aqui, conversões com o número de interação. No caso, a interação é clique. Então eu posso usar isso daqui, tá? Ficou um pouquinho abaixo a taxa aqui, mas tá bom. Então essa taxa aqui, para a gente ter essa taxa de conversão, é uma média que eu preciso de cliques para conseguir conversões. Então na média 9, 10 cliques para conseguir uma conversão. Olha que interessante isso. Então a partir de agora, eu consigo tomar decisões já com base na landing page. Então a landing page, o que eu faço aqui? Essa campanha de estratégia 2, eu não vou parar ela, como eu falei, os dados ainda podem gerar alguns dados. Esse cenário ainda pode se reverter no futuro. Eu acho pouco provável, mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de gastar R$10 por dia nessa campanha, eu vou gastar só 5. Vou deixar essa campanha com R$5 a partir de agora e vai rodar por mais 30, 60 dias para mim realmente confirmar o que eu já estou percebendo aqui de tendência. Se esse cenário realmente se confirmar, daqui 30, 60 dias, se ela não reagir e conseguir conversões mais baratas, o que eu faço? Eu venho aqui e simplesmente pauso ela. E os R$5 que estava faltando aqui, para onde que vai? Lembra que estava 10 nessa campanha? Esses R$10, para mim não mudar o meu orçamento diário, esses R$10 que eram usados aqui, que agora é 5, então sobrou 5. Aonde que vai parar esses 5? Eu venho para cá, para a campanha campeã. Então essa daqui, ela já está a 19, eu vou colocar agora mais R$5 aqui, eu vou para 24, eu vou arredondar para 25, pronto. Arredondo para R$25 diário. E é assim que eu vou otimizar a questão de landing page. O teste AB de landing page a partir de agora está pronto, beleza? Eu já fiz o meu teste aqui, eu só vou confirmar esses dados nos próximos 30 dias que vão seguir a partir de agora, para ver se essa tendência vai realmente vai se confirmar, beleza?
Nossa, gente, essa aula aqui eu me empolguei, ficou um pouquinho longa, ficou com 14 minutos, era para ficar com 5, né? Mas em todo caso tá valendo. Se você gostou do meu vídeo, dá aquele like maroto aí já, comenta o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito e considere-se também ser o meu aluno. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você se tornar meu aluno. E se você já é meu aluno, corre lá para a próxima lição que a gente continua otimizando aqui essas campanhas da CoffeeTown. Te vejo lá, até mais.